Capítulo 12. Adeus a camas e aparelhos ortopédicos. Uma de minhas primeiras reuniões realizou-se na casa de uma família, à rua Bromwell 19, em Woodstock, subúrbio da cidade de Cabo. Achei que reuniões em casas eram boa maneira de ministrar às necessidades das pessoas, e muitas foram salvas e curadas. À parte a multidão reunida na sala de estar naquela noite, uma filha da família estava acamada. Qual o problema dela? Perguntei ao pai. Ela sofreu uma fratura na espinha. O que aconteceu? Ela se machucou na fábrica. Recebe uma verba como auxílio-doença e alguma coisa do sindicato, mas levará muito tempo até que possa sair daquela cama. Isso é muito ruim, falei. Gostariam que eu orasse por ela? Sim, responderam. Ore, por favor. Então, próximo ao fim do culto, aproximei-me daquela cama de hospital onde estava deitada e fiz uma singela oração pedindo sua cura. Entretanto, não aconteceu nada que eu pudesse notar. Por isso, os animei para que tivessem fé e fui embora por volta das 9h30 da noite. Às 11h05 daquele dia, meu telefone tocou. Alô, aqui é o irmão Boyd, disse uma voz emocionada. Sim, irmão Boyd, respondi. Há alguma coisa errada? O irmão Boyd era um dos que haviam estado presentes à reunião. Pensei que você gostaria de ser informado, ele disse. Depois que você saiu da reunião essa noite, o pastor daquela gente esteve lá e disse-lhes que você é do diabo e que eles não deveriam nunca mais deixá-lo entrar lá outra vez. O que eles responderam? Perguntei. Disseram que você orou pela menina. E o pastor disse, bem, mas ela não foi curada, foi? Então responderam não. E ele então continuou. Estão vendo? Isso é prova que ele é do diabo. Se assim não fosse, Deus ouviria suas orações. E então, o que aconteceu? Essa é a melhor parte, irmão Boyd respondeu. Quando o pastor disse isso, a garota pulou da cama. E você lembra como a cama era alta? E caminhou, segura, na frente daquele ministro. Faziam 19 meses que ela não ficava de pé. Comecei a rir, louvado seja Deus. Não é exatamente assim que o Senhor procede? E então, o que disse o ministro? Irmão Tom, ele ficou numa situação horrível. Tinha os olhos fixos na garota, sem poder acreditar. Depois, levantou-se e disse, perdoe-me, perdoe-me. A menina continuou andando diante dele. E depois até desceu as escadas, indo ao banheiro do primeiro andar. Depois de desligar o telefone, ri a valer. Em seguida, procurei Joyce e lhe contei tudo, e juntos louvamos a Deus. Na manhã seguinte, bateram na nossa porta. Quando atendi, deparei-me com um homem que se apresentou como pastor da família da rua Broswell. Irmão, ele disse, perdoe-me, por favor, estou tão envergonhado. Porque o que há de errado? Falei dando a entender que não sabia acerca do que falava. Então, ele me contou a história inteira e, em prantos, me pediu perdão. Está tudo bem, está tudo perdoado, eu disse sorrindo. O Senhor apenas não compreendeu ainda o poder de cura de Jesus. Em todas as minhas reuniões posteriores, tive uma ideia do que deve ter acontecido quando Jesus andou na terra. Sua presença era tão real que parecia que nada era impossível. Dali em diante, comecei a organizar grupos de testemunhos para sair, pregar e curar os enfermos. Uma noite, meu auxiliar e eu fomos a um lugar chamado Elysian River, onde realizamos uma reunião na casa de uma família de sobrenome Grooves. Era uma noite tempestuosa e tínhamos de atravessar estradas lamacentas e alagadas para ir até lá. Quando chegamos, minha atenção foi atraída para um menino de 10 anos de idade, que jazia no chão e usava um aparelho ortopédico cobrindo todo o corpo. Uma parte de couro sustentava a cabeça e o corpo do menino.
Havia também extensões de ferro, às quais as pernas estavam amarradas com correias. Quem é ele? Perguntei a um dos homens. É Colin, filho do irmão e da irmã Grooves, o homem disse. Está com uma doença nas juntas. Durante a reunião, senti-me movida a orar por ele. Colin, falei, você crê no poder de cura de Jesus? Sim, Senhor. E você crê que ele pode curá-lo? Sim, Senhor. Impus as mãos sobre ele, fiz uma breve oração e o declarei curado em nome de Jesus. E agora? Perguntei. Você acha que pode andar? Sim, Senhor. Podemos tirar esse velho aparelho? Sim, Senhor. Então soltamos as correias e ajudamos o menino a ficar em pé. Imediatamente ele começou a andar sem o auxílio e seu rosto se iluminou de alegria. Quando as pessoas viram o que estava acontecendo, começaram a gritar: graças a ti, Jesus! Outros caíram de joelho e começaram a arrepender-se de seus pecados. Não foi necessário fazer nenhum apelo naquela noite. Assim que as pessoas viram tamanha manifestação do poder de Deus, perceberam o quanto precisavam de Jesus. Alguns dias depois, convidei Peter Daver, um jovem de minha equipe de testemunhos, para acompanhar-me a um lugar chamado Grace Park. Ali encontramos outro menino em condição semelhante às de Colin Groove, preso ao mesmo tipo de aparelho ortopédico. Dos quadris para baixo estava ele envolto em faixas que o prendiam firmemente a um suporte de ferro. Ele estava com tuberculose nas juntas e na coluna. A mãe do menino explicou. Já faz 18 meses que ele não anda. O senhor pode orar por ele? Sim, respondi. Mas onde está o pai dele? Em casa, ela disse. Ele não vê nenhum motivo nesse tipo de religião. Diz que é cristão, mas tudo o que ele faz é ficar sentado em casa bebendo. Está bem, orarei pelo menino, eu disse àquela mãe desesperada. Então Peter e eu impusemos as mãos sobre o garoto e oramos, enquanto a mãe intercedia junto a Deus, acompanhando-nos na oração. Assim que terminei a oração, a mãe do menino começou a desenrolar as faixas. Enquanto ela fazia isso, eu continuava ministrando às outras pessoas que esperavam sua vez. Passado alguns minutos, ouvi um grito e virei-me para ver aquele menino dançando e louvando a Deus. Logo que os demais viram o que havia acontecido, também começaram a louvar a Deus. Vou para casa mostrar a meu pai o que aconteceu, o menino gritou. Então todos o acompanhamos para ver como as coisas correriam. Jamais esquecerei a cena. Tivemos de andar cerca de 300 metros sobre a areia, que é a pior forma de caminhar quando se sofre algum problema nas pernas ou na coluna. Mas aquele menino caminhou conosco sem a menor hesitação. Os vizinhos, ouvindo-nos louvar a Deus, apontaram a cabeça para fora das portas para ver o que se passava. Quando chegamos à casa do menino, entramos e lá encontramos o pai, sentado e com uma garrafa de cerveja na mão. Papai, gritou o menino. Veja, eu posso andar. Jesus me curou. O pai olhou o menino e exclamou: oh, meu Deus, isso é incrível! Caminhei até aquele pai, pus os braços sobre os seus ombros. Jesus ama você, companheiro. Falei. Não gostaria de conhecê-lo? Ele se levantou e chorou verdadeiramente lágrimas de arrependimento. Alguns dias depois, eu soube de 2 feridos do grande hospital Vitória de Wimberg. Eles foram atender o menino, como faziam habitualmente 2 vezes por semana. Quando o viram, ficaram por demais perturbados. Nós recomendamos que esse menino mantivesse o uso do aparelho, disseram. Por que ele está andando por aí desse jeito? Um homem de Deus orou por ele. A mãe explicou. E pelo poder de Deus ele está andando, como vocês estão vendo. Alguma coisa está errada. A senhora nos permite examiná-lo? Então eles puxaram suas fitas métricas e cuidadosamente mediram os quadris e as pernas do menino. Depois, fizeram com que ele executasse uma série de movimentos para verificar se havia alguma dor em suas juntas. Por fim, um tanto quanto perplexo, mediram novamente. Bem, a mãe perguntou,
O que vocês acham? Devo colocá-lo no aparelho de novo? Não, um deles disse. Acho que ele não precisa mais disso. Maravilhoso. Louvado seja Deus. A senhora tem certeza de que ele não apresentou nenhum problema desde que o aparelho foi retirado? O outro perguntou. Problema? Ela perguntou. Se tive. Ainda ontem tive que bater nele. Bater nele? Como a senhora bateu nele? No traseiro. De que outro modo? Mas por quê? Porque ele trepou naquela árvore enorme ali. Ambos se entreolharam atônitos. Eles sabiam que para um menino com uma doença tão dolorosa seria fisicamente impossível subir em árvores. Muito bem, disseram. Só há um conselho que podemos dar à senhora. Se isso não durar, é melhor processar o curandeiro. O que eles ignoravam totalmente é que o curandeiro, no caso, era o Senhor Jesus.